Fala galera, tudo bem? Aqui é o Osvaldo. Mais um dia nós estamos gravando um episódio sobre The Good News Cast. É um canal onde a gente fala sobre evangelismo e diversos assuntos. E é um projeto novo. E ser um projeto novo, eu quero te fazer esse convite. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo e durante o momento que nós estaremos falando, eu convido você a comentar alguma coisa, a compartilhar, é muito importante para o engajamento desse canal. Por isso, hoje eu tenho um episódio e uma pessoa muito especial que eu quero apresentar para vocês e permaneçam até o final nesse episódio. Agora sim, roda a vinheta. Fala, meu amigo. Fala, Osvaldo. Tá bem? Tô bem. Cara, que prazer receber você aqui. Durante o papo eu vou apresentar ele melhor, gente. Eu vou deixar esse momento para ele falar, mas depois eu quero falar algumas coisas. Mas eu queria que você falasse pro pessoal que tá assistindo quem é o Marcos, como que o Marcos conheceu Jesus, como que foi seu processo? Olá, eu sou o Marcos, sou pastor auxiliar na Igreja Unida, em Vila Nogueira, sou um comerciante e como eu conheci Jesus, Como que foi o seu encontro ali com Jesus? Meu encontro com Jesus, eu vim de um lar cristão, onde desde novinho ouvia dos meus pais a verdade do Evangelho. Mas o encontro real com o Espírito Santo, eu pude ter em torno de 11 anos de idade, onde eu tive uma experiência com o batismo no Espírito Santo, não só o falar em línguas, mas aquele encontro real que marcou minha vida, e simultaneamente me batizei nas águas e desde novo fui criado na igreja, não tive uma experiência, graças a Deus. Isso que eu ia te perguntar, você não teve um momento de você sair e voltar? Nenhum momento. Legal. Tive um lar extremamente estruturado, espiritualmente falando, os meus pais que Deus recolheram, ambos, né? Foram casados 50 anos e vieram a descansar no Senhor. Por sinal, através de um aviso, veio uma profecia falando: tenho me agradado de ti para o meu pai e vou te recolher. E quando ele recebeu essa profecia, ele bateu na perna da pastora e falou: o Espírito Santo já falou isso comigo. Deus. Apenas não conte para os meus filhos que eu não quero vê-los tristes. E minha mãe também. Meu pai partiu com 6 meses e ela também partiu para o Senhor. E depois, acho que se você der um tempinho, eu vou contar como que foi a partida deles. Legal. Que eram pessoas extremamente focadas no Senhor. Sou casado com a Kelly, uma mulher linda, maravilhosa, pai de 2 filhos, Isaac, que casou no domingo passado. Uau. E aproveitando agora. Tá na fase de goza com a mulher da tua mocidade. E a Estherzinha, que tem 12 anos também. Legal. A qual Deus me deu, graças a Deus. Você falou que veio de um lar estruturado, né? Os seus pais também vieram de um lar estruturado? Ou ele fez essa mudança de ciclo? Foi ele que fez essa mudança de ciclo. A gente brincava que ele era um Abraão, porque a família dele parecia ser de Ur dos Caldeus, extremamente, a maioria de desviados, quem era da igreja e quem não era, só agradando aquele que o opressor das nossas almas, né? Mas graças a Deus ele teve uma posição muito forte no encontro com Deus, que também foi novo, foi aos 12 anos, se eu não me engano, e disse muito não, veio para São Paulo novo, tomou um posicionamento em Deus, abraçou o Evangelho, e ele foi pastor bem novinho, acho que aos 17 anos, começou a pastorear a igreja. E você colheu tudo isso, né? Hoje eu faço parte dessa mudança de ciclo, né? Minha família ela não se rendeu ao Senhor ainda, e eu tomei essa decisão e a Olivia vai colher esses frutos.
E é muito importante, né? Quando a gente entende isso. Você viveu toda uma vida porque lá atrás ele tomou essa decisão de se render ao Senhor. E aí hoje você tem uma família voltada ao Senhor. Teve a oportunidade de casar o seu filho, né? Você vê como é importante uma decisão de uma pessoa entregar sua vida totalmente a Jesus, né? Eu conheço um pouco da tua história e sei o quanto você, a pessoa determinada que é, abraçou o evangelho de uma maneira intensa, e é isso mesmo que você falou. Você já está colhendo os frutos. Sim, Acredito sim, que na sua família já consigam ver a diferença sim. daquele que serve para aquele que não serve, como diz em Malaquias. Sim, muito bom. Hoje a gente vai bater um papo sobre armadilhas da distração, né? Como que isso nos ajuda a entender que a gente tem um inimigo, né? A gente vive uma vida de rotina, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente tem uma rotina pegada. Quem está assistindo aqui agora, às vezes pode estar assistindo no trabalho, no ônibus. E como que a gente percebe, primeira coisa, como a gente percebe uma armadilha, né? Como que a gente tá andando por um caminho que, cara, isso daqui eu acho que pode me distrair. Na sua caminhada que você teve, né, muitos anos que você já viveu, como que você faz para perceber uma armadilha? Antes de falar em si da armadilha, eu gostaria de tratar sobre o medo que o nosso inimigo tem Uhum, de que nós fiquemos focados na presença de Deus. Por isso, sim, ele utiliza das armadilhas para nos distrair. E a distração, ela começa quando Jesus já não passa a ser o centro da nossa vida. uhum, Quando começa a ocupar no nosso interior, qualquer coisa começa a ser um Deus. E é aí que o nosso adversário vai trabalhando para nos tragar. Você de repente tinha aquele fervor, como eu te conheci novo, sim. com aquele fervor, Quer fazer querendo tudo. conhecer da escritura, querendo. Se você. Agora dá para ver que você continua focado, mas mais calmo, mais centrado, mas naquele ímpeto do primeiro amor, você era capaz de, se visse alguma coisa errada, destruir o negócio para reconstruir e vamos lá para cima. Só que, com certeza, na tua caminhada cristã, você se deparou com pessoas e pessoas falham. Uhum, E uma das primeiras armadilhas que o diabo utiliza é que você comece a olhar as falhas das pessoas, comece a perder a motivação entendi. e comece a fraquejar. Agora tem vários tipos, inúmeras Tirar armadilhas. esse olhar de Deus, assim, né? E colocar no homem e não dar a Deus a glória que é devida. Justamente, você começa a olhar, nossa, mas não é como eu imaginava. É assim que o nosso adversário vai trabalhando de maneira muito sutil, e não só o nosso adversário, também a nossa alma, os nossos pensamentos, de maneira muito veloz, e de repente a gente percebe que não está mais naquele foco. É um problema que surge, já teve vezes, por exemplo, de um problema se tornar um Deus na minha vida. E jejuar, orar, mas distraído. Aquilo era um Deus. Meu Deus. E quando tudo que se torna um Deus, você precisa remover esses altares e estabelecer ao verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Muito bom. E hoje, assim, eu percebo que existem dois tipos de pessoas que passam por distrações, né? A gente estava falando aqui da nossa experiência, mas tem pessoas que tanto estão querendo servir ao Senhor e tem as distrações do trabalho, filhos, que aí, né, acaba não dando a glória de Deus, porque, pô, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho o meu trabalho que não me deixa descansar. Mas também tem essa pessoa que é cristã, ela vai pro culto, ela ora, ela jejua,
mas ela não percebeu ali que ela tá fazendo isso distraída, que eram os fariseus, né? Os fariseus, Jesus fala que, cara, eles faziam tudo que a lei mandava, só que o coração deles não estava no Senhor. Para você, assim, você tem uma experiência de um homem que tem uma rotina de trabalho, como que você consegue conciliar tudo, né? Como que foi o seu processo de você perceber, acho que eu tô dando muito foco em uma coisa e tô deixando outra a desejar. Como que foi os seus momentos, assim, de você perceber que você estava distraído e o que que você fez para você ter esse estalo? Porque às vezes você já tá jejuando, você já tá orando. Às vezes a pessoa que tá assistindo vai falar, eu tenho que fazer o quê para eu perceber esse lugar? Como que foi a sua experiência? A minha experiência, ela começou de maneira traumática. Por quê? Porque eu estava pregando, eu estava trabalhando, eu estava cumprindo os rituais religiosos e para mim estava tudo bem. Em 2016, em torno do dia 1º de janeiro, agora lembrei a data exata. Eu lembro que nós estávamos reunidos na casa do nosso pai, casado, e me veio um vazio, não sei se você já sentiu esse vazio, onde estava tudo bem, mas estava tudo meio sem sentido. Sim. E eu lembro que eu falei, vou conhecer o monte do Imbu. Já tinha ido com meu pai algumas vezes, eu ia sozinho, né? Eu tinha até medo de ter cobra, alguns animais. Falei, só vou uma vez e já era, né? Aí quando eu subi ao monte, Deus tomou um vaso e falou, você passará pelos anos mais difíceis da sua vida, mas você vai me conhecer. Meu Deus. E ele terminou de falar isso, quando eu desci, eu falei, misericórdia, quase fiz o sinal da cruz. Que coisa terrível. E eu percebi o mundo desabar. O mundo desabar. Problemas em todos os níveis. Eu tenho comércio, até a chuva que veio prejudicou todo de todas as lojas como sinal. No mundo, olhava para o lado, até me chamaram, estava passando os 10 mandamentos, me chamaram de As pragas do Egito? Isso, de Ramsés. Meu pai brincou, foi assaltos, problemas de saúde. E aí eu comecei a buscar a Deus. Não com o sentido certo ainda, nada disso. Estava buscando, mas era Deus. Luciano Subirá fala das sataneiras de Deus. Aí eu falei, o problema está tão grande, eu não vou poder ir no monte só uma vez. Comecei a intensificar oração, leitura, queria pôr Deus na parede, como os neopentecostais ensinam, determinavam um prazo para Deus, Senhor, você tem que resolver. E até que os problemas se agravaram tanto, que chegou um dia que eu falei, eu vou me suicidar. Parei o carro, perto de uma, meu Deus do céu, passarela. E naquele momento eu olhei e falei, cara, eu sou um obreiro. Prego sobre fé. Eu estou vazio. Eu comecei a cair em si. E fui buscando a Deus. E de repente, aquilo que era uma obrigação para a solução de um problema se tornou um prazer. Aí eu entendi o que diz o Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Antes eu queria ser o obreiro que muitos aplaudissem, que repreendesse demônio. Alguém aprontou comigo, por exemplo, o que eu tinha antes desse processo, que eu andava distraído dentro da igreja.
Até trazia Sim, aparentemente bons sermões, sim. mas vazio. Depois disso, o Espírito Santo foi trabalhando, foi colocando o amor, saber o que é alguém passar por um momento extremamente difícil. O momento que eu estava passando difícil, que era nas finanças, antes eu falava, passa isso porque está em pecado, Deus está pesando a mão. De repente eu me vi na situação que eu olhava para um lado e para o outro e falava, meu Deus, o que é isso? E ali, hoje, quando eu me apresento diante de Deus, eu agradeço tanto, tanto por ter passado por isso, porque nada me separa do amor de Deus. Uau, ele achou em você disponibilidade, né? Porque a palavra vai dizer que Deus ele corrige a quem ama. E quando a gente lida, hoje, sendo um coordenador, você também lida com pessoas, a gente chama essa pessoa para perto, a gente instrui. E quando a gente vê disponibilidade nessa pessoa, a gente continua insistindo nela. E pode aparentar que aquela pessoa fala, pô, como ele é chato comigo, porque eu tô fazendo as coisas de uma maneira que eu acho que é certo e ele ainda continua. Mas é porque quando nós enxergamos potencial nas pessoas, a gente insiste nelas, a gente quer moldar elas. E para quem tá recebendo isso, é difícil receber, mas depois você percebe como Deus me ama. E isso é uma demonstração. Para quem tá assistindo, como assim isso é uma demonstração de amor? Sim, é uma demonstração que Deus ele achou em você, assim, cara, eu quero amar ele de uma maneira mais profunda, e essa profundidade vai fazer ele me amar de uma maneira mais profunda. Então, assim, resumindo, você começou a ir para o monte, você começou a buscar esse lugar por obrigação e acabou que se tornou o seu lugar seguro, o seu lugar de intimidade com Deus, onde quando as coisas acontecem, você vai para esse lugar para não se distrair. Justamente, no meio da dor, eu encontrei um amigo, um Meu Deus. encontro real, que com o Espírito Santo, e não quer dizer hoje, às vezes em lutas até maiores, que eu olho para as de trás e falava, meu Deus, como eu me enganchava naquilo. Sim, Mas a luta contra a distração, enquanto nós estivermos nessa terra, basta ver o rei Uzias, sim. no final da carreira dele, um baita rei, de um Meu Deus. gabarito espiritual fora do Sim. comum, mas se distraiu no seu próprio ego no final da carreira, fez aquilo que não era para ser feito e morreu leproso. E isso, assim, esse lugar de distração, a gente está falando sobre estarmos na presença de Deus. O Salmo 27 vai dizer que o salmista diz, né? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário e contemplar a sua face. Então, quando a gente olha para esse lugar celestial, que os anjos olham uns para os outros, dizem santo, santo, eles estão se lembrando, eles estão contemplando a Deus, Satanás, ele de alguma forma, ele quer tirar esse olhar de Deus, né? O que você estava falando. Então, ele vai colocar coisas que aparentemente pode até ser uma bênção, um emprego. Poxa, você vai, sei lá, você trabalha a 10 minutos de casa, mas agora você vai trabalhar a 50, mas você vai receber tanto. E a pessoa se vislumbra com aquilo e não consulta o Senhor, que aquilo pode ser exatamente a distração que vai fazer ela tirar os olhos do Senhor. Mas também dentro da igreja, quando a gente começa a olhar para cargos, olhar para... Eu tava, domingo passado, a Karina, nossa pastora, pregou, ela falou assim, para vocês, qual é o lugar mais alto da igreja? Aí, pessoal, é ser pastor, né? Não, é membro, é ser membro. O lugar mais alto que existe no corpo é ser membro. E aí Paulo vai dizer, né, que não existe distinção se você é pé, se você é orelha, todos nós somos membros. Nós vamos estar sentados numa mesa sem... Você vai dizer que a sua mão é mais importante que a sua orelha? Não, todo mundo é importante. Só que a gente, humanamente, a gente começa a cair nesse lugar de, poxa, eu deveria ir para a igreja para adorar o Senhor, mas eu tô indo para a igreja porque eu quero mostrar uma performance, eu quero mostrar um lugar. E a gente acaba caindo num lugar de frieza, a gente se torna frio, né? E assim, durante a sua caminhada com Deus, você deve ter vivido várias experiências de, sim, frieza, porque a nossa vida, ela, mesmo a gente sabendo da palavra de Deus, a gente passa por momentos de frieza espiritual.
Hoje, assim, você mais maduro, você olhando esses jovens, olhando essas pessoas, assim, que você aconselha, qual tem sido a causa, assim, que você percebe de maior frieza das pessoas? Que mais causa frieza, assim, na sua opinião, que faz as pessoas deixarem Deus, assim, um pouco de lado? O cuidado com as coisas dessa vida, que sufoca a semente da palavra. Você falando, mesmo com maturidade, eu estava conversando agorinha com você. Essa semana, meu irmão, que é o pastor titular, e eu, nós tivemos tantos problemas para resolver que afetou na intimidade. Sim, Que os problemas, quando são grandes, pode afetar a intimidade do casal, sim, inclusive com Deus. sim. E eu vi no meio da minha distração dessa semana, puxa vida, logo nessa semana foi, É, eu vi um Reels me distraindo de novo, do Judson Oliveira, que ele falou, me tocou muito, que às vezes nós estamos trabalhando para Jesus, cansados. eu vi isso daí. E, Muito forte. e como que ele fala? Não vimos os olhos de Jesus, Nós não, não estamos mais vendo seus pés. e seus pés, melhor, isso, melhor. Nós perdemos essa visão dos pés de Jesus. Da presença dele. E se não tomarmos cuidado, é a distração. Às vezes, nós encontramos, você ministra, sabe que é isso, quando eu ministrava louvor e agora a palavra, um povo que às vezes está presente de corpo, É. mas a alma, o coração está distante do Senhor. Honra com os lábios, mas coração distante. Essa eu acho que é a maior dificuldade hoje. Meu Deus. E você falou um ponto, né, sobre a gente trabalhar para Deus. E assim, o nosso desejo é que todos saibam o que Deus ele faz, o que é possível Deus fazer quando você está na presença dele. E de alguma forma a gente tenta movimentar as coisas, só que a gente pode cair no lugar de querer fazer além daquilo que Deus quer também. Porque mesmo Jesus, sendo Jesus, ele não curou todo mundo. Mesmo Jesus, sendo Jesus, ele não libertou todo mundo. Então, assim, é ter esse equilíbrio, e eu acho que esse é o nosso desafio, é não se perder nesse lugar de que nós vamos ver a necessidade, mas a necessidade não define todas as coisas. Deus, ele se move por propósito, né? Judas questiona lá, pô, por que que essa mulher tá fazendo isso? Por que que ela tá derramando esse dinheiro todo aos seus pés? Jesus fala assim, Judas, enquanto eu estou com vocês, vai haver necessitados, vai haver várias coisas. Só que vai ser um dia que eu vou ser tirado. Então ela está me honrando enquanto eu estou aqui, tá? A gente tem que estar nesse lugar de, cara, o que Deus está fazendo aqui agora? E não se perder de querer mudar todas as coisas, porque não vai acontecer. Aí a gente cai nesse lugar de, meu Deus, eu não sou dono de todas as coisas, eu não consigo mudar o casamento do cara. Eu queria muito, mas eu não consigo, né? Essa desconfiança, Judas, ele começou com o quê? Com a desconfiança. E é assim que muitas vezes nós, no nosso relacionamento, Deus deveria fazer desse jeito. Ele não está olhando a necessidade. E achou, por sinal, muito o que Maria estava ofertando aos pés de Jesus. Sim. Só que, uma vez até eu estava ministrando sobre isso. Quanto que vale uma alma na eternidade? Meu Deus. Quanto que vale, muitas vezes, você ir até em um lugar, como na casa do Senhor, e ter sua vida restaurada? Sim. Quanto que vale? Eu cheguei aqui, cheguei também na sua casa, e ao chegar no seu estúdio, ver um ambiente de paz. Que é Jesus que promove isso. Sim. Quanto que vale? Judas, às vezes seguir Jesus não é como nós idealizamos. Judas idealizava, vai ser o rei dos judeus, nós vamos estar com o bolso cheio de dinheiro, e de repente ele se sentiu inseguro, se distraiu com o cuidado das riquezas. Sim. E esse é o perigo. Se ele aguentasse o baque da crucificação, com 3 dias, Jesus ia ressuscitar. Olha que quando a gente se distrai, o que a gente pode perder. Meu Deus. Ele foi até o próximo, Sim. ressuscitou. De repente,
O que aconteceu? O pessoal, até financeiramente, estavam depositando aos pés dos apóstolos tudo. Que tinha. Pela excelência que era colocada dentro do poder de Deus. Sim. Mas Meu Deus. quando nós nos distraímos, é muito perigoso. E o diabo trabalha, ele está como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Né? Muito bom. E você trouxe aqui algumas coisas. É uma agenda? Como que é isso daqui? É um memorial? Como que você... Aqui, Isso aqui são suas orações. cada um tem o seu método. Mas eu gostaria de compartilhar aqui nesse podcast. Primeiro, eu já comecei tão acelerado, me sinto muito honrado de estar aqui, viu? É o Não, primeiro que eu estou participando, então dá um. a honra é toda minha. Primeiro, com quem eu aprendi a disciplina espiritual? Essa é uma das Bíblias do meu pai. Meu Deus, que... E aqui ele colocava, foi terminado, eu tenho ciúmes dessa Bíblia, foi terminada a leitura às 3h55, glória a Deus. Aqui ele tinha terminado outras 1000 Bíblias. Foi iniciada a segunda leitura da Bíblia, a 9 às 16h45. Várias vezes ele ia além da Bíblia completa. Hábito, já li a Bíblia completa. Sim. Mas eu, particularmente, esse hábito eu não tenho. Eu gosto de abrir, sim. Mas... Ser ministrado. Ser ministrado, antes eu me preocupava muito com performance, até de ler sim. a Bíblia, para conhecer, para mostrar que eu conhecia, sim. porque a religião nos ensina isso. Sim. Você está numa conversa, você quer mostrar a sua espiritualidade. A sua espiritualidade. Mas quando você passa por problemas e você tem um encontro real com Deus, você entende que às vezes um versículo, você vai mastigar ele durante várias vezes. Então, a disciplina espiritual eu aprendi com esse senhor aqui. Eu acordava muitas vezes assustado, 4 da manhã, com brados de línguas estranhas, mas eu ainda tenho noite que eu falho. Mas o velho não falhava, não. Caraca. E aí, esse foi o método meu, eu não aprendi com ele. Eu criei Como você se sentia bem? Uma pasta de oração. Que legal. Onde eu coloco meus alvos de oração, tudo bem organizado, impresso, pelas pessoas da igreja, da empresa, amigos, que eu apresento a Deus. Meu Deus. Constantemente. Porque a oração, como diz Benihim, ela começa no átrio. A oração, ela começa na carne. A nossa carne odeia orar. Concorda comigo? Sim, plenamente. A gente ajoelha, ele vem a distração, usa o celular, é uma coisa outra. 1 minuto já acabou a... Só que outro hábito, além da pasta de oração, tem dias que eu não preciso usar. Tem dias que você é conduzido ali. Que aquele clima, sabe? Você já tá naquele romance. Mas tem dias que é mais difíceis, sabe? Aquele dia que você levanta na madrugada. Sim. Eu gosto de orar 3 da manhã. Geralmente o Espírito Santo me acorda 3 da manhã. É um negócio assim. E eu gosto de cronometrar até. É ideal? Para mim, eu gosto. Uhum. Porque Jesus falou, não pode vigiar pelo menos 1 hora. Ele tinha noção do tempo. Eu tinha noção do tempo. Então, o hábito de cronometrar. Primeiro, eu gasto um tempo meditando. Uhum. Porque quando a meditação na palavra, mas aí eu não conto esse tempo. Às vezes eu fico 1 hora lendo a Bíblia, Deus falando comigo no texto, depois, não é todos os dias, não, sim. Viu? Eu não vou aqui. É a máquina. Nossa, o cara é a máquina, né? Não. Mas... Você tem os momentos, né? Tem os momentos. E aí eu coloco oração. Eu gosto de manhã, antes, a primeira coisa que eu fazia era acordar pensando nos problemas. Isso é terrível. Já quer acordar pensando o que eu vou resolver. Você já me conheceu bem acelerado novo? Sim. Extremamente. Sim. E eu chegava na empresa daquele jeito. Só que aí o Espírito Santo foi ensinando,
primeiro, decreto de quem eu sou em Deus. Olho no espelho. Teve um problema de uma irmã da igreja que ela me ligou 6 da manhã. Preciso falar com você urgente. Antes, o que eu fazia? Não, Deus, eu tenho que atender essa irmã que ela está com um problema urgente. Eu falei, é urgente de vida ou morte? Não, é um problema que aconteceu comigo. Eu falei, então, deixa eu terminar. Aí eu aprendi até nem deixar o celular nesse período Sim. Conectado. E aí, faço os decretos lembrando de quem eu sou em Cristo. Porque uma das maneiras que o nosso adversário trabalha É as mentiras, né? As mentiras. Um problema te define. Uhum. É um problema na saúde, você é um doente. E você, oh Deus. Você está em pecado, você não ama Deus o suficiente. Isso, oh Deus. Mas com os decretos, você começa, como exercício físico, decretar todas as manhãs. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou próspero. E não é decreto que o pessoal está assistindo, é decreto que a gente inventa. A própria Bíblia diz claro. pra gente que nós somos filhos, Romanos 8. Enfim, isso, não é autoajuda, pensamento positivo. É você declarar a palavra. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as minhas necessidades em glória. Ao invés de você começar a oração de manhã falando, ai meu Deus, potencializando o problema. Quantas vezes eu sofria de pressão alta, pré-diabetes, por potencializar problemas. Meu Deus. Colocar uma lupa neles, né? Porque o inimigo já vinha de manhã, roubava a minha mente. É na manhã, porque na manhã... Você já começa o dia pilhado. Já começa o dia pilhado. E começa, não está dando nada certo. E vem a murmuração. Moisés viveu isso. Uhum. Pilharam tanto ele que ele falou, Senhor, isso para mim é pesado demais. Tira a minha vida. Quando o povo queria comer carne. Sim. E Deus falou, tá bom, Moisés, eu vou mandar carne para todo esse povo. Eles vão comer até sair pelo nariz. Moisés viu Deus abrir o Mar Vermelho. Mas falou, Senhor, como que o Senhor vai suprir toda essa turma? Um homem como o gabarito de Moisés. Sim. Perdeu a identidade de fé dele, começou a duvidar. E Deus falou, acaso encurtou o meu braço? Mas Moisés, você está envolvido demais, distraído com esse povo, e agora você esqueceu do meu poder. De olhar para Deus, né? De olhar para Deus, porque Moisés ficou tão envolvido como nós ficamos. Por isso que essa sabotagem, que tanto... Tem parte que é o diabo e tem parte que é a nossa alma. Tem horas que eu nem sei identificar qual é o diabo pior, né? Mas você começa ali, aí quando eu começo a decretar, acordo meio borocochô, porque a gente é ser humano, tem dia que acorda assim, se pudesse não dava nem bom dia, mas eu sou, eu sigo o caminho divino e perfeito para a minha vida, começo a confessar a palavra de Deus, provérbios, são vários textos, batalha espiritual, porque quando às vezes falta, tem dias que sai palavras de adoração, de louvor, mas tem dias que não, tem dias que são mais pesados. Sim. E aí, conforme você começa, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê minha rocha firme, uma casa fortíssima que me salva, pois tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Se nós encontrarmos vários salmos, parece que os salmistas são até bipolar. Eles começam distraídos com os problemas, Asaf mesmo, verdadeiramente Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase vacilaram quando me distraí, olhando para a prosperidade do ímpio, vi que eles não tinham aperto. Asaf começa a reclamar. Mas uma coisa que Asaf faz certo é orar. Começa. Tá?
Aí quando você ora, você entra no átrio, depois no santo lugar e no santíssimo, ele se chama de animal. Meu Deus, eu fui que nem um animal. A quem tenho no céu, para mim é o versículo mais lindo. Além de ti, não há na terra quem eu queira mais que a ti, que deseje mais que a ti. Então, é muito importante isso. Muito legal. E qual foi o momento que você colocou isso em prática? Qual foi o momento da sua vida ali que você começou a imprimir isso daqui? Como que você preparou isso? Como que foi, assim, a criação disso daqui? Foi momentos que eu não tinha força para orar. E E você como diz, começou... os melhores hinos e cantigas, como diz na harpa cristã, foram feitos na tribulação. Quantas vezes eu entrava na oração com a mente cheia, confusa com os problemas, e eu falava, se eu for orar vai ser... Já teve vezes do Espírito Santo falar, pelo amor de Deus, volta amanhã, que você está muito chato. E aí eu começava a recitar a palavra. Medita no livro dessa lei de dia e de noite. E conforme você começa a confessar, parece não, o homem interior, como dizem em Efésios, ele é fortalecido, renovado, e ele fica gigante, rapaz. Você sai ali daquele momento, pós períodos de confissão da palavra, fala, tá preocupado com o quê mesmo? Sim. Você tá falando sobre isso, eu tô lembrando agora, o Cantarino, ele falou que ele tem TDAH, né? Ele tem dificuldade de, quando ele vai orar, dele manter o foco. Aí ele fez um negócio muito parecido com você, mas digitalmente. Ele fez um grupo, só ele, e ele começou a gravar as orações dele. Quando ele ia orar, ele gravava, e depois ele escutava as orações dele. E ele era ministrado pelas próprias orações que ele fez um dia. Então, muito legal, assim, o que ele compartilhou isso num culto. Eu falei, meu, que interessante. Porque é muito esse movimento de você ser lembrado até por você mesmo. Porque você falou, poxa, eu prego sobre fé, como que eu tô nesse lugar? Mas é porque existem momentos que nós somos leão. Nós estamos ali, tá. E às vezes a gente vai ser lembrado por nós mesmos, né? Hoje na era digital, às vezes eu olho assim, teve um momento na minha vida que eu não tava conseguindo evangelizar, né? Tava fazendo várias coisas quando a Olivia nasceu. E eu olhando os meus vídeos, assim, sabe? Caramba, esse é o Oswaldo. Esse aqui é quem eu sou. Porque às vezes a gente entra num lugar de tô aqui deitado na cama, nossa, sou um ninguém. E aí, cara, é isso que eu sou. A gente precisa passar por esse memorial da nossa vida. Não é querer, eu sou grande, não, mas é esse cara que Deus criou. Tipo, o Marcos criou, Deus criou ele para ser essa pessoa. E a gente tá num lugar de, poxa, eu não me vejo assim. Aí Deus vem, lembra-te, sabe? Se lembra desse lugar. Traz à memória aquilo que traz esperança ao seu coração. A gente, caramba, eu sou essa pessoa. A gente precisa desse, tanto de amigos que façam isso, mas da gente mesmo, né? De ter esse memorial e falar assim, cara, isso aqui é a minha história. E aí você se revigora para esse lugar. Paulo mesmo falava, eu sei o que sou. Eu, mais novo, eu aconselhava tudo para mim era soberba. Acho que você me conheceu um pouquinho. E saber a sua identidade, saber quem você é muito importante. Sim. Porque esse sequestro, Elias, foi sequestrado por uma palavra de Jezabel após um cansaço de uma batalha espiritual. Aquele homem vigoroso, aquele homem falava não vai chover, não vai chover, aquele homem que se apresenta diante de Obadias e fala me apresenta diante de Acabe, mas estão querendo te matar, tô nem aí, pode ir lá, firme. De repente, uma palavra, ele ficou preso, como você acabou de falar, às vezes ficar na cama, quem sou eu? E quando você teve esse despertar para esse ministério que vai ser enorme, eu tenho certeza. Eu, antes de responder um sim, Deus falava comigo, fazer coisas muito grandes. O alcance será muito grande. Financeiramente, Deus vai te honrar que você vai se assustar. Deus vai te colocar, você, o casal, como uma autoridade. Você pode anotar isso. Até abrindo um parênteses, atacou a TDAH aqui.
Mas o que é a palavra de Deus? Ela tem o poder Sim. e a gente não pode estar distraído. Sim. Estava saindo da loja há 1 ano e meio atrás. Olhei para o mendigo e falei, olha, a gente dava marmita para ele. Deus está te tirando esta semana desse estado. Meu Deus. Deus abriu as portas. Ele contou, estou morando em casa, coisa mais linda. O que aconteceu? Quando ele prosperou, começou a se envolver com mulherada. E a última mulher tocou fogo na casa dele. O segundo estado era pior do que o primeiro. Domingo, meu filho foi casar, o que passou. Uhum. E eu na correria, passei, fiz o esboço da administração. Ao sair de novo da loja, de manhã, o Espírito Santo falou comigo, fala com ele mais uma vez. Eu falei, Senhor, está na rua, como que esse homem vai acreditar? Deus manda te dizer, vou te tirar de novo. Se você não aproveitar essa oportunidade, se firmar na minha presença, você vai para o céu. Direto. Não vai ter brincadeira, não. Ontem estou saindo com o Kelly da loja. Ele olha, ô Benção. Falei, o quê? Uma causa de um período que ele teve na cadeia. 200 mil. Falei, meu Deus, eu tô precisando de dinheiro. E o mendigo tá com 200 contos. Ganhei, vou receber. O Senhor vai me retirar. Falei, mas lembra? Sim. Então, que loucura. Você vê que é uma luta. Sempre, agora voltando em Elias, se Sim. todo mundo vai entender essa embolada aí. Voltando em Elias, ele recebeu uma palavra de Deus. Uhum. Que ele era um profeta e estava num lugar onde vai para o Queirite, onde vai a viúva, nada temia. Mas ele saiu daquele lugar, ele se distraiu com cansaço, com a batalha espiritual, que não foi fácil, não. A gente olha ali e não sabe o que foi, e a palavra de Jezabel. Sim. Mas nós precisamos nos esforçar. Quando nos distraímos, eu tenho que voltar ao lugar. Constantemente eu tenho que me esforçar para voltar ao lugar Sim. onde eu ouvi a Deus. Se possível, entenda, fazer todos os rituais novamente. Era tal louvor, era tal música, era tal jeito. Como que era? Sim. Porque às vezes a gente perde esse contato. Sim, e Deus nos convida a adorar a Ele com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa força. Ou seja, esse lugar é um lugar às vezes, que eu não quero ir, mas eu sei que eu devo ir. Então é um lugar de pensamento. Eu vou porque eu sei que eu preciso ir. E indo, Deus vai nos transformando, Deus vai nos mudando, né? Você estava falando sobre esse tempo de loja, né? Eu até falado isso no início, mas o Marcos, ele foi o meu primeiro chefe, né? Minha primeira experiência de emprego. E é um prazer muito grande, mano, ter você aqui, de fato, bater esse papo. Ter você agora como amigo, né? Então, já fazem, sei lá, acho que uns 10 anos, né? Uns 11 anos. Faz uns 11 anos. E desde essa época a gente mantém contato, a gente se fala, a gente conversa. É uma honra poder, mesmo que de longe, fazer parte, né, do seu crescimento. Você também vê o meu crescimento e ter essa amizade é o que Deus ele faz. É o próprio Deus que constrói, o próprio Deus que alinha as coisas, né? Então eu sou muito grato de ter tido aquela oportunidade de você acreditar naquele menino e hoje eu poder, poxa, você tá conhecendo minha filha, daqui a pouco, né? Você não conheceu ainda que ela tava dormindo. Daqui a pouco você vai conhecer ela e ver aquilo que Deus faz, o que a presença de Deus pode fazer quando o homem se dispõe a dizer sim para Deus, né? Então eu sou muito grato. E eu também sou muito grato, e eu lembro desse garoto determinado, de um temperamento mais decidido, forte, e eu lembro o período, talvez você não se lembre que eu olhei, agora filho, vai voar. Sim. Que eu via que no nosso ambiente você precisava dar voos mais altos e não daria mais. E uma das lições que ficam, que as relações não se distrair, não são descartáveis. Sim. Muitos
estão numa igreja, sai dela. Já se distrai, é o pastor que é inimigo agora. Trabalhavam numa empresa junto. Aí já vem. Não, olha que coisa gostosa, comunhão. Sim. Eu aprendo com você, eu aprendo constantemente. Você é um gênio na área de edição, de comunicação. Estava vendo até você e sua esposa falando. Falei, meu Deus, como que eu vou falar nesse podcast? Os caras são bons demais. Mas é isso que é legal, o Sim. desenvolvimento, né? A gente vai aprendendo um com o outro, né? Você estava falando sobre esse lugar, assim, de estar disponível para Deus. E eu fico imaginando, hoje eu me considero um pouco mais maduro, que quando a gente é novo, a gente quer fazer muita coisa para Deus. Parece o Hendrick. Eu quero muito entrar, eu quero muito fazer, eu quero muito mudar o jogo. E o Ancelotti, tipo, segura, né? Pô, mas por quê? Eu sinto, assim, que Deus, ele gosta de pegar as pessoas que não quer. Por quê? Porque quando a gente quer muito, acaba que a gente cai num lugar que quando eu faço, é eu que faço. Uau! É eu que fiz, é o meu nome. E aí Deus congela a gente. Deus, ele deixa a gente ficar ali um tempinho em stand-by. E ele pega aquele que não quer nada, pra quê? Pra que a glória seja de Deus. Eu acho que, assim, eu sinto que já teve momentos que eu quis muito mais e eu não conseguia fazer muita coisa. E hoje é um momento, assim, que eu tô mais maduro e Deus, ele vai direcionando a gente de uma forma que você não entra mais numa competição. Então, por exemplo, eu sou evangelista. Aí a palavra de Deus vai dizer assim que nós precisamos discernir o corpo. Discernir o corpo é o quê? Mesmo eu sendo evangelista, tem outro evangelista. E esse cara pode estar mais preparado que eu. E aí, tipo assim, Deus, usa ele. Aí eu vou ser um apoio para ele. Ele vai ter mais energia. E aí, só que acaba que, queira ou não, aí Deus me pega. Entende como que é as coisas, assim, engraçado? É quando parece que você menos quer, que Deus mais te quer. E quando você mais quer, Deus, ele te coloca no lugar ali, aprende um pouco, espera um pouco. Que tem outra pessoa ali que você acha que não é capaz o suficiente, mas é ela que eu vou usar. É muito engraçado esses processos de Deus, de amadurecer nele, né? Uma das correções que eu recebi do Espírito Santo no período de busca foi sobre isso. Eu, quando ia ministrar louvor ou ia pregar, eu era o giraia da oração, do jejum. E um dia orando, Deus, hoje eu quero que a tua glória flua. Aí o Espírito Santo, de maneira muito educada, mas deu uma no meio. Aquela lapada seca, né? Aquela lapada seca, corte rápido, Tramontina. Por que quando é outra você não ora assim? Meu Deus. E esse processo, se você... É bem falado isso, né? Os homens, quando não se achavam, Jeremias, sou uma criança, Moisés, e as experiências que Deus teve com Saul. Saul foi caçar a jumenta e de repente foi ungido. Na primeira vitória que Saul teve, até os filhos de Belial não queriam reconhecer ele. Saul não importou se não queria reconhecer, humildezinho, maravilhoso. Foi durante um ano até um bom rei. Mas já no segundo, após a sua segunda vitória, ele ergueu para si um monumento. E ali começou a queda de Saul. Sim. E é um dos cuidados que Deus falou com Davi. Eu vou treinar um pouquinho para gerar. Então, às vezes a gente não entende a dor, o processo, mas é Deus gerando. Ai, Deus, por que eu passar por isso? Quantas vezes eu já perguntei? Eu não sou. Eu tenho uma lista aqui, Senhor, enorme de pessoas piores do que eu, que o Senhor podia fazer o que está fazendo comigo. Mas Deus está falando, filha, como nós falamos lá atrás, por te amar, eu sei quem você é, calma. Sim, Deus, ele conhece coisas que até a nossa esposa, que é a pessoa que a gente mais se abre e confia, não sabe, né? Então, só Deus, ele conhece os caminhos. E é engraçado como nós somos muito tentados a questionar Deus e não confiar em Deus. Então, de fato, é um exercício. Hoje eu tenho para mim a declaração que Deus é bom. Cara, Deus é bom, independente das coisas. Pô, Oswaldo, como que você passou por isso? Declarando que Deus é bom, confiando. Eu lembro, eu
quero contar isso daqui de fato mesmo, porque marcou minha vida. Eu lembro que um dia antes de eu casar, falei, cara, eu preciso pagar R$ 2.600, era 2.300, não lembro. E agora, o que eu vou fazer? Falta um dia para eu casar. Eu te liguei, falei assim, você me empresta esse dinheiro? Sim. E depois você falou assim, não, não precisa. Ou seja, você ofertou esse valor. Então são coisas que ninguém sabe. Agora, você não vai receber essa glória no céu. Já te dei agora, né? Oh, caramba. Mas, estraguei. Mas assim, são coisas que a gente participa, a gente faz. Isso é um memorial também do homem que você é. Um homem generoso que você é. E sim, nós somos humanos, nós vamos ser tentados ai, será que eu sou bom? Cara, o que há de bom em você é o que Jesus colocou na sua vida. Então, é isso. Não é para você essa glória, é para Deus. E, de fato, você foi um canal, assim como eu também já fui, e assim, nós temos esse convite de sermos essas pessoas, né, como a gente estava orando lá no início, sal e luz para os outros, porque nós temos a tendência de reter para nós, mas nós temos que lembrar que o nosso Deus é bom e Ele compartilha. Uma coisa que eu me preocupo muito é quando eu começo a me achar bonzinho. É que geralmente vai vir um eu tô mais distante, né, de Deus. Sim. Porque teve um dia que eu estava agradecendo a Deus pela minha santidade. E tava em praça Senhor, pública. obrigado. Igual os fariseus, assim, né? Obrigado, porque eu tô uma pessoa mais equilibrada. Que às vezes a gente pensa, né? Sim. E eu lembro que, Senhor, obrigado, eu tô mais convertido. Aí, de repente, uma mulher me fechou. Tá mesmo? Não foi que ela me fechou. Ela reclamou que eu tinha fechado. E ela veio gritando comigo. E eu falei, você não sabe com quem você está falando. Aí eu, distraído naquela briga, né? Segui, falei, moça. Aí eu lembrei que eu era crente, sabe aquela luta? Eu sou crente. Moça, eu sou crente, me perdoa, tá? Eu não devia. Aí ela olhou, ainda bem que você viu. Quando ela falou, aí eu caí em si, falei, meu Deus, como eu preciso ainda me converter. Sim. É uma luta constante, mas claro, conforme você vai se exercitando, você vê o desenvolvimento. Né? Sim, glória a Deus. E meu amigo, tem algum versículo, alguma passagem assim que marca o seu coração, algo que você gosta muito de, cara, relembrar isso? Tem alguma passagem da Bíblia, um versículo ou alguns versículos que você gosta muito assim de carregar? A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu desejo mais que a ti. Glória a Deus, muito bom. E uma frase, Deus não faz acepção de pessoas. Muito bom. Mas de atitudes. Glória a Deus. Cara, que papo gostoso. Foi muito bom ter você aqui. Para quem tá assistindo, se você gostou, eu queria te convidar a você interagir, né, nesse podcast, a comentar, a curtir, se inscrever, compartilhar com mais pessoas. Onde as pessoas elas podem te achar também. Você chegou a falar que você é da Igreja Unida, seu Instagram, você não movimenta muito, mas... Nem sei qual é meu Instagram, é Marcos Tel 1981, acho que é isso. Mas se alguém for de Diadema, quiser visitar a sua igreja, tem qual o o endereço? teatro também, que é um trabalho muito forte. Qual que é o endereço? Rua Padre Inácio Siqueira, 251, Vila Nogueira, Diadema. E qual que é o Instagram lá da igreja? Igreja Unida Vila Nogueira. Vila Nogueira. Então vocês podem seguir lá, acompanhar. É uma bênção. E que papo gostoso. Obrigado de verdade, cara. Foi muito bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo.